Vão resolver a prova de Junito. O que tá acontecendo, gente? Chega de comentar. Olha só. Caderno alga, vou colocar aqui. Caderno alga. Você não é um teletubby, você não é um retardado mental. Se o seu caderno não for a alga, for o protozoário, seu caderno, você vai procurar o item relativo ao que eu vou falar agora. Então, chega de comentário e chega de polêmica. Bora lá. Texto 1. Tá? Vamos fazer questões aqui do texto 1. Na prova alga, a questão é número 7. A questão que eu vou fazer agora é uma que começa assim, ó. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse o trecho. Lembrei-me de que. Então, esse item aqui, ó. Lembrei-me de que. É possível substituir por lembrei que. Esse é o item. Todo mundo achou? Tá bom? Não precisa responder. Achei. Não precisa responder nada. Só tô falando. Esse é o item. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse o trecho lembrei-me de que, lá na linha 18, por lembrei-me que. Quem foi meu aluno, quem comprou o DVD intermediário, não precisava nem voltar ao texto. Deixa eu só falar, pega um chicote, porque se você errar a bobeira, vai rolar. Tá? Então, quem foi meu... Gostaram tá travando, então para de falar, não precisa travar, gente. Não vamos travar hoje, não. Galera, quem foi meu aluno, como eu falei, não precisava nem voltar ao texto. Isso aqui é uma questão de regência verbal. Isso está no nosso DVD intermediário. As questões que mais aparecem, eu falei pra vocês. Galera, atenção! O verbo lembrar, assim como o verbo esquecer, é um verbo que possui duas regências. Essas regências, então, têm a ver com o comportamento desse verbo. Se o verbo lembrar, e vale também para o esquecer, se comportar na sua forma pronominal, o que é um verbo pronominal? Aquele que tem o pronome junto a ele. Então, queixar-se, suicidar-se, arrepender-se, casar-se, lembrar-se, esquecer-se. Estes dois verbos, lembrar-se e esquecer-se, se aparecerem nas suas formas pronominais... Que isso, ó, bloqueia esse cara. Bloqueia esse cara, lamentável. Bloqueia esse cara, alguém, por gentileza. Filho, assim, sem comentários, vai procurar alguma coisa pra você fazer. Ridículo. Bloqueia esse babaca. Bloqueia, se alguém puder aí, André, se você conseguir, bloqueia tudo, lima tudo. Ridículo. Vamos voltar pro que interessa. Nojento, é. Não, eu sei. Homens e mulheres compartilhamos do mesmo pensamento, tá? Já vai bloquear, relaxa. Vamos lá, galera, vamos pro que interessa. Enfim, medíocre, né? Imagina. Só eu posso bloquear? Então deixa o babaca falar, deixa o babaca escrever. Deve ser um frustrado, entendeu? Coitado. Vamos pro que interessa, galera. Abstrai, vamos lá, vamos elevar o pensamento até, porque com essas pessoas a gente tem que ter piedade, né? Piedade. Depois eu bloqueio. Manda o nome do babaca aí que eu bloqueei. Vamos lá, galera. Então, estes dois verbos, lembrar-se e esquecer-se, se forem na sua forma pronominal, e aqui eu tenho um exemplo de verbo pronominal, estes verbos, então olha só, se eles aparecerem nesta forma pronominal, por que tá com o pronome me? Porque tá conjugado na primeira pessoa, entendeu, galera? Tá conjugado na primeira pessoa. Então, primeira pessoa, o pronome da primeira pessoa. Mas é claro que isso aqui pode variar até a terceira pessoa do plural. Entendeu, galera? Então, olha só. Eu lembrei-me, tu te lembraste, ele se lembrou, nós nos lembramos, vós vos lembrastes e eles se lembraram. Então, os pronomes vão acompanhar da primeira do singular até a terceira do plural. Então, estes verbos, galera, lembrar-se e esquecer. Esquece o babaca, foca nisso aqui. É isso aqui que vai te levar pra frente. A gente tem que olhar pra frente. As coisas que travam a gente simplesmente ignora. Morreu o assunto. E quer saber, filho? Não me ofendeu. Porque não foi o teu. Foi o de outro que eu fiz muito bem. Então, assim, vai pra casa do... Você sabe muito bem. E você vai ficar só no... Tá? Cessa a conversa. É isso aí, cessa a conversa. Vamos falar de coisas boas. Galera, então, ó, o verbo lembrar-se, esquecer-se, se for um verbo pronominal, qual vai ser o comportamento dele? Transitivo indireto. O que significa, Chuchunites? Que ele tem preposição, porque lógico, se o complemento dele é um complemento objeto indireto, esse objeto indireto tem preposição. Então, galera, vejam, lembrei-me de
preposição está aqui, porque aqui eu vou ter um objeto indireto. A prova foi muito fácil, sabe por quê? Porque veja que lá na prova está escrito assim, lembrei-me de que, tá lá na linha 18. Presta atenção nisso que eu vou falar, muito importante agora, ó. Lembrei-me de que, vou aprofundar agora um pouquinho, não tá na prova não, mas eu vou aprofundar. Ó, lembrei-me de que observara. Então, meus amores, o que a gente tem aqui? A gente tem um verbo pronominal, tá? Se é pronominal, é transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, como eu falei pra vocês, tem qual complemento, galera? Tem o objeto indireto como complemento. Só que olha o detalhe, agora vem o plus, galerinha. Vamos lá comigo, Chuchunites. Olha o detalhe, como é que está este objeto indireto aqui, ó? Tem um verbo, não tem? E se tem um verbo, esse objeto indireto, galera, é um objeto indireto oracional. Ou seja, o comportamento dele muda. Por quê? Porque agora, ainda que o verbo seja transitivo indireto, por ser um objeto indireto oracional, a preposição é facultativa. Então vejam, não caiu na prova, a pergunta não foi essa, estou só aprofundando, tá? Se o verbo é transitivo indireto, qualquer que seja o seu objeto indireto oracional, esta preposição será facultativa. Lembrei-me que está correto, eu posso retirar a preposição, não fica errado. Isso também já caiu no SESC. Lembrei-me que observara, também fica correto. Lembrei-me de que observara, fica correto. Porque a preposição, como eu falei, é facultativa. Isso não vale só para o lembrar. Isso vale para quaisquer verbos transitivos indiretos, porque, na verdade, é uma exceção proveniente do objeto indireto oracional. Então, por exemplo, o verbo necessitar também é transitivo indireto. Logo, se o complemento dele, objeto indireto, for uma oração, tal preposição também será facultativa. Necessito de que você me ame ou necessito que você me ame. As duas formas são corretas. A prova nem chegou a este nível de aprofundamento. A prova pediu simplesmente o conhecimento da dupla regência do verbo lembrar. Portanto, vamos fechar? Verbo lembrar, pronominal, transitivo indireto, objeto indireto, pede a preposição. Aí, houve a transcrição da oração. Agora, o verbo lembrar, veja, lembrei-me que. Agora, este verbo aqui veio na forma não pronominal. Veio na forma não pronominal. Portanto, mudou a regência. Se ele é não pronominal, ele é transitivo direto. Qual vai ser o complemento dele, meus amores? Objeto direto. Objeto indireto tem preposição, Junites? Não tem preposição. Então, é correto. Lembrei-me que. Eu sempre falo assim pra vocês, e eu falei no nosso DVD, a única coisa que você não pode fazer é misturar. Você pode falar, lembrei que. Então, até qual é a dica que eu dou? Agora, ó, tatuagem aí pra fazer no seu corpício, né? A dica que eu dou é assim, ó. Se o verbo for pronominal, ele vai ter um pronome. Via de regra, né? Vamos colocar aqui, ó. Se tem o pronome se da terceira pessoa, lembrar-se, vai ter a preposição de. Então, ó, essa é a dica que eu faço pra vocês, né? Se eu tenho pronome, eu tenho a preposição. Se tem pronome, tem preposição. Se o verbo não tem pronome, conjunto vazio, não tem preposição. Ó, essa é a nossa tatuagem. Tá aí, essa é a nossa tatuagem. Então, meus queridos, quando que o verbo vai ter pronome? Quando ele for pronominal, obviamente. Se tem pronome, tem preposição. Quando que o objeto vai ter preposição? Quando ele for objeto indireto. Mas a semântica não muda de acordo com a transitividade? Perfeito. Excelente pergunta. Neste caso, não. E no nosso... Pega o chicote, você que perguntou, pra você. Porque no nosso curso eu falo, nem sempre... Nem todas as vezes que muda a transitividade do verbo, a semântica muda. Às vezes isso acontece. Lembra do verbo agradar? Que eu até acho que já gravei videozinho da Rafa. O verbo agradar muda a transitividade, muda a semântica. Agradar no verbo transitivo direto é agradar no sentido de fazer carinho. Eu agradei o quadro. É o toque, é o cafuné. Agradar transitivo indireto, o sentido é ser agradável a alguém, ser gentil,
Então, ela foi agradável ao chefe. Ela fez o relatório que o chefe pediu. Ela fez o relatório, né, na data correta, tá lembrando? Então, não era motivo para errar. Nesse caso, galerinha, mudo sim a transitividade, mas não mudo a semântica. Portanto, o item C, né, na prova ALGA, este item está correto. É possível lembrei-me de que por lembrei que. Joia? Fica a dica, isso sempre cai no CESP. E às vezes cai com esse aprofundamento também. De que sendo o objeto oracional, às vezes a banca pergunta, a correção gramatical e o sentido seriam preservados se fosse retirada a preposição de. Aí, com todo respeito, o aluno gela. Fala, ai caramba, mas retirar a preposição, se a preposição tá ali, ela é obrigatória, né? Não é, meus amores. Se o objeto indireto for oracional, como aconteceu na prova, a preposição é facultativa. Então, anota isso também. Isso sempre cai no CESP. Sempre, sempre, sempre. Joia, galera? Item, então, 7, fechadíssimo aí. Vamos agora resolver. Na prova ALGA é o item 8. Eu vou ler o item 8 para vocês identificarem. A forma verbal teria, na linha 2, está flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com apartamento, na linha 1. Núcleo do objeto, núcleo do sujeito da oração em que ocorre. Alguém fez uma pergunta aí, eu fui tentar ler e me confundi aqui. Faz o seguinte, espera as perguntas pro final, não fique tentando ver o que é pergunta, o que é, né? Espera pro final, então, tá bom? Eu não vou resolver muitos itens, eu vou resolver hoje, galera, 5 itens só, é o que vai dar tempo. Tá? Então relaxa, vou resolver esses 5 itens aqui. Está, ai não, chicote, por favor, pode chicotear. Mas a gente, eu vou tentar fazer um outro gabaritando com a Rafa na quarta-feira. Eu vou tentar. E aí a gente pode até tirar mais dúvidas, porque amanhã sai o gabarito, eu sei que você vai se descabelar, vai perguntar se pode anular, e aquela coisa toda, o drama, né? E aí na quarta a gente tenta fazer, na quarta ou na quinta, tá bom? Vou tentar. Hoje a gente vai resolver 5 itens que eu quero aprofundar. Então vamos agora, por favor, identifique este item aí, no finalzinho a gente tira as dúvidas, identifique o seguinte item. A forma verbal teria, lá na linha 2, está flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com apartamento, né? Então essa forma teria, tá dizendo que é para concordar com apartamento e tá dizendo que apartamento é núcleo do sujeito da oração em que ocorre. Ok. Todo mundo achou, o item achou, não precisa responder, achei, não precisa, ninguém é Teletubby, todo mundo já achou o item, beleza? Ai, gente, ó, eu não vou ficar respondendo, porque eu marco 8 horas, eu ainda começo 8h15, e nego chega 8h30 e quer que eu responda? Eu não vou responder não, na boa. Vamos lá, que hoje eu tô acelerado, na boa, porque atrapalha, entendeu? Todo mundo tem milhões de coisas pra fazer, então vamos lá, não é pra responder não. Olha só, então vamos lá, galera, todo mundo achou esse item. Aí, vamos, ó, como que eu falo pra você resolver prova CESP? Como a prova é item, você tem que dividir este item, sempre falei isso. Então, nós temos as informações ao longo deste item. No caso do nosso item 8, na prova ALGA, cara, desculpa, é que eu não posso responder. Aí esse nego vai falar que eu sou grossa, você quer, não. É que não dá, galera, entendeu? Mas enfim, já respondeu, é isso aí. Vamos lá. Foram várias informações. Vejam bem, a forma verbal teria está flexionada na terceira pessoa. Na terceira pessoa do singular. Isso aqui é a primeira informação. A forma verbal teria está flexionada na terceira pessoa do singular. Isso já é uma informação. Como é que a gente faz, galera? Como é que a gente faz? A gente primeiro julga isso aqui. Se isso aqui já estiver errado, cara, você precisa ganhar tempo. Você vai para o outro item. Se isso não estiver errado, ou, de repente, se você estiver na dúvida, se você não conseguir identificar a variação dessa forma verbal, continua julgando o item. Eu sempre digo, a prova de CESP é muito inteligente e muito estratégica, porque é a única banca que consegue em um item te cobrar muitas vezes 3, 4 informações, 3, 4 conteúdos em um item. Então a pessoa fala, é item, não é múltipla escolha, mas às vezes neste item aqui você tem 4 alternativas, igual de uma múltipla escolha, ok? Então a nossa primeira informação é esta, a forma verbal teria, lá na linha 2, está flexionada na terceira pessoa do singular. Obviamente, você leu o texto. Quando a gente volta para a linha 2, olha como começa o nosso texto, galera.
naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez, teria um escritório para trabalhar. Não dá pra gente saber, lendo só isso, não dá pra gente saber se tá na primeira pessoa ou na terceira. Por quê? Porque muitas vezes a conjugação da primeira do singular coincide com a terceira do singular. É este um caso. Eu teria, primeira do singular. Tu terias, ela teria, terceira do singular. Então, só de olhar para a forma teria, não dá ainda para julgar o item. Porque essa flexão, ela é coincidente, tanto para a terceira pessoa do singular, como também para a primeira pessoa do singular. Então, até o momento, não dá para a gente julgar o item. Professora, lendo o texto, se você ler o texto todo, até dá para você julgar. Mas só o início, lendo somente o início do texto, não dá para julgar. Vejam, naquele novo apartamento da Visconde de Pirajá, pela primeira vez, teria um escritório para trabalhar. Pode ser eu teria ou pode ser ele teria. E aí a gente continua. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e leitura. Opa! A partir de agora a gente sabe. Esta forma não está flexionada na terceira pessoa do singular. Está flexionada na primeira pessoa do singular. Como eu sei disso aqui, professora? Lendo o texto. Vai lá na sua linha 3 do texto, porque agora eu tenho a identificação de que ele, de fato, está se referindo a ele próprio. É um texto escrito na primeira pessoa do singular. Vejam, não era um cômodo grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e leitura. O que quer dizer? Então, olha, pelo pronome minha, lá na linha número 3, agora a gente sabe que trata-se de um texto escrito na primeira pessoa do singular. É o chamado narrador-personagem. Eu mesma conto a história que aconteceu comigo. Eu narro, eu conto a história, porque quem conta é o narrador. E uma história que aconteceu comigo, eu vivenciei, eu presenciei, razão pela qual eu sou também personagem. Ok, amores? Então é o chamado narrador-personagem. Eu posso agora afirmar que o verbo está na primeira pessoa do singular. Já posso gabaritar o item como errado. Nem preciso ir adiante. Mas é claro que nós vamos. Por isso que eu vou resolver poucos itens, para poder aprofundar todas as questões que apareceram ali. Vejam, está na primeira pessoa do singular. A primeira forma que você tem de descobrir isso, lá na linha 3, por meio do pronome possessivo minha, que coloca este narrador como personagem, portanto, narrador-personagem, primeira pessoa. Ok? Posso agora, rapidinho, só fazer uma pincelada numa questão de compreensão. Ele falou, eu teria um cantinho ali para armar a minha tenda de reflexões e leitura. Meus amores, é uma tenda no sentido literal? Claro que não. Ninguém em CNTP vai armar uma tenda dentro do seu próprio apartamento, a não ser eu quando estou brincando com as minhas sobrinhas. Aí coloca, né, cobertor no meio das cadeiras, e aí faz a brincadeira toda. Mas em CNTP, a gente não arma uma tenda dentro de um apartamento, que ele já tinha falado antes. Então, na nossa prova ALGA, tem o item 3 que diz assim, ó, a expressão armar ali a minha tenda foi empregada no texto em sentido figurado. Certo ou errado, meus chuchunites? C de coração, C de certo. Claro que foi no sentido figurado, porque não é armar a minha tenda no sentido né, real, literal, primeiro sentido. É um sentido figurado, por quê? Porque é armar o meu cantinho. O que é uma tenda? Uma tenda você arma para colocar ali as suas coisas, para viver uma certa situação. Tem gente aqui no Rio de Janeiro que arma tenda na praia, né? Você pode armar uma tenda na fazenda, você pode armar uma tenda em um campo. É exatamente essa a ideia. Você vai colocar ali as suas coisas. Com certeza vocês, meus amores, têm ou tiveram ou terão a sua tenda de estudo, que é o seu cantinho. Todo mundo tem um cantinho, né? De estudo. É ali que você estuda. Pronto, é isso que ele queria. Uma mesinha para colocar ali as coisas de trabalho. Então já resolvemos também o item número 3 da prova. A expressão armar ali a minha tenda está assim no sentido figurado. Se você errou esta, pelo amor do que você acredita, acabou a amizade, acabou tudo, chicote, por favor. Tá? Sentido figuradíssimo. Voltando agora para esse item. Acertei, parabéns. Voltando para esse item, meus amores. Então, eu já sei que está na primeira pessoa do singular. Agora, vamos continuar para a gente falar um pouquinho do sujeito? O item diz assim, galera.
Essa forma está flexionada para concordar com a palavra apartamento, que é núcleo da oração em que ocorre. Vou colocar aqui. Como é que isso tá lá na prova? Cadê o apagador, gente? Aqui, ó. Lá na prova tá assim, meus amores. Bora lá. Gente, eu vou quebrar esse quadro antes mesmo de colocá-lo na parede. Tá tudo provisório. Ó, a frase é assim, gente, ó. Eu vou colocar aqui no esquema, tá, ó. Naquele novo apartamento... Gente, tô abreviando pra gente ganhar tempo. Naquele novo apartamento teria... Não, desculpa. Naquele novo apartamento, pela primeira vez, teria um escritório. Pronto, é isso aqui que importa pra gente. Galera, vamos lá. Primeiro, a gente já sabe que naquele apartamento... A gente já sabe que o verbo teria não está na terceira, está na primeira. E por que a gente soube? Por conta do pronome minha, pronome possessivo, que apareceu lá na linha número 3. E aí, se o pronome possessivo é um pronome da primeira pessoa do singular, quem é que teria naquele apartamento um escritório? Quem teria? Porque lembra que eu falei pra vocês, galera? Nós temos 5 tipos de sujeito. Eu tenho o sujeito simples, composto, desinencial ou oculto, indeterminado e inexistente. O que eu falei pra vocês? Dos 5 tipos de sujeito, estes 3 aqui, simples, composto e o desinencial, você consegue identificar fazendo 2 perguntas e respondendo a uma dessas 2 perguntas para o verbo. Quais são as 2 perguntas que a gente tem que olhar? Quando fala em sujeito e verbo, galera, quando fala em sujeito, você tem que olhar para o verbo. O verbo te diz tudo sobre o sujeito. Está no nosso DVD, nível avançado. Você não pode errar isso. Eu sempre falo, amigão, sujeito não é o que a tia Maricléia falava. É a Ana, é o Papai Noel. Sujeito é uma estrutura. Às vezes, essa estrutura coincide com uma pessoinha. Que pode ser simples, que pode ser composta por ter mais de um núcleo, ou que pode ser desinencial oculta. Mas o sujeito é uma estrutura. Portanto, queridos, vejam, para um desses 3 tipos de sujeito aqui, eu tenho qual possibilidade? Respondendo a pergunta o que ou quem para o verbo, o que ou quem para o verbo, se for um desses 3 tipos de sujeito, a resposta já me diz que será um desses 3 tipos de sujeito. Vamos lá. João quebrou a pedra. Quem quebrou? João, sujeito simples. Marcos e Ana se casaram. Quem se casaram? Marcos e Ana, sujeito composto. Fui ao shopping. Quem fui? Eu. Tá escondido, tá desinencial, tá oculto. Sujeito oculto. Ok? Então, para estes 3 tipos de sujeito, respondendo a uma dessas 2 perguntas, eu já consigo identificar. E é exatamente o que acontece aqui. Você tem que olhar para o verbo e falar assim, cá, o que teria um escritório? Né? Ou quem teria um escritório? Não aparece na oração, meus amores. Quem teria um escritório? Eu. Só que não aparece. É um sujeito oculto. Então, o item está todo errado. Ele está errado primeiro, porque a forma verbal teria não está na terceira pessoa do singular, está na primeira pessoa do singular. E ela está na primeira pessoa do singular, não é para concordar com a palavra apartamento, porque a palavra apartamento nem é núcleo da oração. Ela está na primeira pessoa do singular para concordar, sim, porque vale sempre lembrar que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Pelo menos como regra geral, sabemos que há exceções, mas como regra geral, o verbo concorda sim com o núcleo do sujeito. Neste caso, o sujeito está escondido, é o sujeito desinencial, sujeito oculto, é aquele representado pela própria desinência do verbo, e nesse caso, o nosso próprio contexto. Bacana, galera? Então, quem teria um escritório? Eu. Sabemos que trata-se de um eu, que é narrador personagem, como a gente viu na linha número 3. É a minha tenda. Então, eu sei que é o narrador personagem, primeira pessoa do singular. Beleza, galerinha? Dúvidas quanto a este item? Tá errado, então. Tá erradíssimo pelos 2 motivos. Dúvidas quanto a este item, sim ou não? Dúvidas quanto a este item? Nenhuma?
Vamos lá, galera, 30 segundos. Dúvidas quanto a este item? Nenhuma? Ótimo, perfeito. Façam as anotações. Não se preocupem somente em resolver ou ter o gabarito. Façam anotações, as questões são repetitivas. Hoje você fez ontem você fez INSS, amanhã você vai fazer outra prova. As questões são repetitivas. Acho que ninguém ficou com dúvida, ok? Passemos então para o próximo, que na prova ALGA é o 9. Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberiam fosse substituído por que caberia. Aqui nós vamos levar bastante tempo, então vamos lá. Questão de pronome relativo, né? DVD intermediário fala e DVD avançado também. Agora eu te pergunto, você gasta dinheiro com um monte de bobeira. Por que não comprou o DVD para não errar? Eu falei 5 itens, mas na verdade são 4. Eu vou fazer esse e vou fazer o da vírgula. O da vírgula é polêmico. O da vírgula é polêmico. Vamos ver o que sai amanhã no gabarito. Mas eu, como eu sou do CON, eu acho que eu vou colocar o gabarito e talvez não apareça no CESP. No CESP às vezes tem uma dessas. Mas vamos lá, por partes. Meus amores, item 9 da prova ALGA. O item diz o seguinte: seria mantida a correção do texto, caso o trecho onde caberiam fosse substituído por que caberia. Então eu vou escrever aqui. Isso aqui tá lá na linha 6. Tá escrito assim, meus amores. Na parte esquerda, então vou colocar só o que nos interessa. Ficaria a estante onde caberiam todos os livros. Beleza? É o que nos interessa. Na parte da esquerda ficaria a grande sonhada estante onde caberiam todos os livros. O que nos interessa é aqui só para caber. Vamos lá. O que o item perguntou? É possível, né? Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberiam fosse substituído por que caberia. Então, no lugar do onde, eu coloco o que. Dá para enxergar? Dá. E no lugar do caberiam, eu coloco o caberia. Joia, meus amores? Então, queridos, vejam. O que mudou aqui? De cara, se analisar um item. O que mudou? Cara, primeiro, mudou o pronome onde pelo que e mudou a flexão do verbo. Esse verbo está no plural, esse verbo está no singular. Gente, eu cansei de falar. Meu filho, apareceu mudança de verbo, procure o sujeito. Se mudou o verbo, se o verbo estava no plural, foi no singular, é questão de concordância. E concordância, o verbo concorda com quem, galera? O verbo concorda com o sujeito. De alguma forma, você tem que encontrar o sujeito do verbo caber. Porque se a prova está dizendo para você tirar o caberiam no plural e colocar o caberia no singular, ela mudou o verbo. E o verbo concorda com o sujeito. Então o aluno ficou preocupado, eu recebi hoje o aluno preocupado. Professora, o que pode substituir o onde? Cara, não é por aí não. Galerinha, o raciocínio é verbo. O verbo é o principal da oração. Gente, eu falo às vezes umas frases que eu chamo de axioma, né? O que é axioma? Aquela frase que é verdade universal. Galera, o verbo é o principal da oração. O verbo cria a oração. Tudo que for falar de concordância, de sujeito, você tem que olhar para o verbo. Então a questão aqui, para resolver bem essa questão, a gente tem que partir do verbo. Opa, peraí. Vamos entender. Se o verbo aqui está no caberiam, verbo no plural, ora, lá no texto parte do pressuposto de que o sujeito está no plural. Verbo no plural, sujeito no plural. Qual é o sujeito do verbo caberiam, meus amores? O que caberiam naquela tão sonhada estante? Todos os meus livros. Pergunto. Todos os meus livros é o sujeito. Qual é o núcleo deste sujeito? Livros. Porque a gente sabe que o núcleo é sempre o substantivo ou a palavra que funciona como substantivo. Então, se o núcleo, olha, entenda por quê. Isso aqui é o núcleo do sujeito. Pronto.
Esse núcleo está no plural. Este núcleo representa a terceira pessoa, né? Dá para substituir pelo pronome eles, né? Livros, eles, os livros. Joia? Então vejam, plural, terceira pessoa. Núcleo do sujeito. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, o verbo caberiam está no plural porque o núcleo do sujeito é livros. Não é porque o pronome é onde. O pronome não tem nada a ver. O pronome não é o sujeito do verbo. Entendeu? Então, o verbo aqui concorda com o núcleo do sujeito, livros. Aí a banca troca o pronome, induzindo a erro, eu não diria, mas questionando se você sabe o básico do básico de concordância. A banca está perguntando assim pra você, tudo bem, errou, não precisa falar não, que eu vou dar uma sacaneada aqui no chicote. Normal, é errando que a gente aprende. Nunca mais você vai errar isso. Isso eu te garanto. Sabe o que a banca perguntou aqui pra você? Candidato, futuro servidor do INSS, eu só quero saber uma coisa. Você sabe que o verbo concorda com o sujeito? Era isso que você tinha que saber. Não tem regra especial. Era o básico do básico do básico. A galera vai ficar deprimida, né? Se estiver errado. Mas era o básico do básico. Porque o CESP é a melhor banca que existe no Brasil, na minha opinião. Ela é coerente. Um técnico do INSS tem que saber, sim, se o verbo concorda com o sujeito, porque ele vai escrever e-mail. Entendeu? Então é isso. A pergunta é, meu filho, tu quer ganhar 5 mil reais aqui no INSS? Você sabe que o verbo concorda com o sujeito? Sim. Ah, então tá. Então, se eu te perguntar se o verbo concorda com o plural, você vai rir da minha cara, né? Era isso que eu tinha que ter feito pra essa questão. Ha, eu ri. CESP, kkk pra você. CESP, kkk pra você. Por quê? Porque o CESP trocou o pronome e falou assim, candidato, eu aqui, CESP, tô querendo te enganar, troquei o pronome. Se eu troquei o pronome, o verbo vai mudar? Não vou falar palavrão, que eu sou uma dama. Mas pra quem quiser, PN. O verbo vai mudar? PN, meus amores. O verbo não concorda com o pronome. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito continua sendo o mesmo com o pronome onde, com o pronome que, com o pronome a qual poderia também usarmos, né? Poderia ter sido usado este pronome relativo a qual, já que o antecedente é exatamente este aqui, a estante. Pode ser onde, porque estante é lugar. Pode ser a qual, representando coisa. Pode ser que, representando coisa. Onde, a qual, que, não importa. O pronome relativo não é o sujeito. O pronome relativo não exerce o papel de sujeito. O verbo, aprofundando agora, presta atenção. O verbo só sofreria flexão se o pronome funcionasse como um sujeito, mas se funcionasse como um sujeito, ele estaria substituindo o sujeito, porque pronome relativo substitui, isso você sabe. Pronome relativo substitui o termo anterior. Então, se o pronome relativo mudasse, para o verbo mudar, o sujeito também teria que mudar. O sujeito que fosse substituído pelo pronome relativo, o que não é o caso. Ó, errou? Aqui pra você, ó. É só isso que eu te digo. Errou? Aqui pra você. Esse e esse. Não era pra ter errado. Não era pra ter errado. Esses DVDs já custaram 100 reais. Não comprou porque não quis. Que eu falo. O Sérgio às vezes te leva para um outro lado, quando ele na verdade quer saber o básico do básico. Vamos lá. Na troca do onde, porque eu entendi o... Tá. Muito boa pergunta. O erro crucial é o verbo concorda com o sujeito. Não tem nada a ver com o pronome, tá? Porque o erro é, ainda que você colocasse em que, a pergunta ele fez assim, professora, eu troquei o onde por em que. Tudo bem. A estante em que. Essa seria uma correta substituição. Mas poderia também ser que. A estante que... Ah, não, entendi. Agora eu entendi. Boa pergunta. Ah, porque tá faltando o em, né? Pela preposição. Os livros caberiam em algum lugar. Também é um erro. Corretíssimo. Né? Se a gente fosse colocar pelo que, substituindo a estante, a menina levou em consideração a regência exigida pelo verbo caber.
Você está certa, mas você raciocinou com o perfil Fundação Carlos Chagas. Fica a dica aí quem perguntou, inteligentíssima pergunta. Esse tipo de questionamento é feito pela Fundação Carlos Chagas, que adora cobrar regência do verbo associado ao pronome relativo. Eu falo no nosso DVD, o CESP nem chega a tanto. O CESP só pede a adequação do pronome relativo. Mas a sua pergunta foi inteligentíssima, eu espero ter respondido, porque se amanhã ou depois você vier fazer alguma questão da FCC, você vai matar de jeito. Mas a preposição faltou, mas o crucial, o erro é, viu? Parabéns, Messias, né? Foi você. Excelente pergunta, parabéns. E só para você entender o perfil das bancas, o CESP não cobrou isso como erro. O erro do CESP foi, Messias, o erro do CESP foi, o verbo não pode ir para o singular, porque o sujeito continua sendo todos os livros e o núcleo está no singular. Ainda que você tivesse o em que, Messias, é isso que eu quero te dizer. Ainda que você tivesse o em que, o item estaria errado. Porque jamais eu poderia admitir o verbo caberia no singular. Só se eu trocasse. Onde caberia o livro. Aí beleza. Entendeu, Messias? Então o item não fica errado pelo em que. O teu raciocínio é perfeito para uma Fundação Carlos Chagas. Quando você for fazer, raciocina assim. Para o CESP não. O CESP é verbo e sujeito. Acertou na sorte? Tranquilo. Ser bom faz parte também. Concurso faz parte. Às vezes a gente raciocina errado, mas acerta. Enfim, joia. Meninos e meninas, item errado. Alguma dúvida? Dúvidas para este item aqui. Acho que a minha bateria tá acabando. Dúvidas para este item? Algum, galera? Algum? 30 segundos. Dúvidas para este item? Não, por enquanto não. Então, recapitulando. Para o CESP é verbo concorda com o sujeito. Procure o sujeito. Agora não. Queria saber onde achar o DVD. No final, o meu assessor acompanha a minha página. O André posta lá. Sem dúvida. Vamos fechar. Vamos pro quarto item. O da vírgula. Olha, eu vou te falar. Eu vi na página, galera. André, coloca aí, André, o endereço do Facebook pra galera achar os DVDs. Endereço do Facebook, página, facebook.com.br/rafaelamota.prof. Facebook, Tércio, isso aí, Facebook, tá? Vamos pro último item, que eu vou fazer hoje, né? Esse aqui é demais. No período tanto quanto, tal, tá? Esse é o próximo item. Banco Exaf ainda não. No período tanto quanto, o emprego de todas as vírgulas deve-se à mesma regra de pontuação. Ó, tá aí o endereço, galera. Tá aí o endereço, tá? Pra quem quiser o DVD. Eu vou escrever aqui então, galerinha, olha só. Tá lá na linha 13, né? Então, essa aqui é a questão. Tanto que, vírgula, vamos dar a cor da vírgula. Tanto que, vírgula. Aí agora eu vou começar a abreviar pra caber tudo, tá? Tanto que, linha 13. Quando seu Joaquim, tô abreviando, galera, porque o objetivo é a vírgula. Quando seu Joaquim, vírgula, ao preencher a nota, vírgula, perguntou-me onde seria entregue a estante, vírgula, tive um momento de hesitação. Ponto. Joia, gente, tá aí. Questão interessantíssima. Acho um pouco polêmica. Conhecendo o CESP, eu vou te dizer, ele pode raciocinar de duas formas. A forma que eu, tá, na minha humilde opinião, cara, isso é ao vivo, não saiu gabarito nem preliminar, talvez até tenha saído hoje, eu nem vi, peguei a prova agora, cheguei super corrida em casa, meu assessor que me passou. Então, assim,
eu vou dar a minha opinião, conhecendo o CESP. Às vezes, o CESP ele cobra algo muito superficial. Não estou menosprezando o cargo técnico, mas é um fato, é nível médio. Então ele pode ter cobrado o nível A de uma questão de pontuação, ou ele pode ter sido coerente e ter cobrado os reais motivos dessas vírgulas. E aí é um nível um pouco mais aprofundado, ok? Não duvido de nenhum gabarito. Amanhã eu acho que pode aparecer certo ou errado. Já saiu o gabarito preliminar, galera? Não sei se vocês estão acompanhando, só amanhã o gabarito. Não, mas nem o preliminar saiu no CESP? Nem o preliminar? Tá. Não saiu, beleza. Ok, já responderam, valeu. Galera, eu acho que aqui a questão pode ser certa ou errada. Eu vou te dar as justificativas. Se o CESP considerar a questão certa, o que eu acho muito supérfluo, eu acho que uma banca dessa você tem que nivelar. Se vier certo, não vai caber recurso nem pelo certo nem pelo errado. Eu estou te mostrando como a banca vai justificar. Se vier certo, o CESP está considerando que todos os termos são termos antepostos. Via de regra, quando minha prima, Larissa, que eu amo demais, essa menina tem 2 filhas que são 2 bonecas. Prima linda, beijo. Não vou polemizar muito, tá, prima? Porque não pode comentar muito. Fofa. Aqui. Se o CESP considerar o gabarito certo, é porque ele considerou o seguinte: termos fora da ordem direta da oração são separados por vírgula. Essa vai ser a justificativa. O que é a ordem direta, meus anjos? Sujeito, verbo, complemento. Beleza. A gente começa o período assim, ó, tanto que, então já é uma oração comparativa, né? Ou melhor, consecutiva, tanto que, aí viria o seguinte, tanto que, acabei de falar, tanto que, calma aí, daqui a pouco as perguntas, deixa primeiro eu desenvolver o raciocínio, tá bom? 45, já vou dizer. Tanto que, quando o senhor Jorge, ao preencher a nota, perguntou onde seria entregue a estante, tive um momento de hesitação. Então, pela ordem direta, eu comecei o meu período com uma conjunção, já respondendo a sua pergunta. Comecei o meu período, na verdade, com uma locução conjuntiva que tem valor de consequência, né? Então, depois da conjunção, aí eu vou ter a minha primeira oração, sujeito, e aí teria, olha, tanto que eu tive, sujeito, eu, verbo, tive, complemento, um momento de hesitação. Essa é a estrutura mais básica. Então, pela ordem direta, seria tanto que tive um momento de hesitação, e aqui tudo sem vírgula, ordem direta. Então, a primeira justificativa, item certo, ordem direta, tá? Tanto que tive um momento de hesitação, aí, ó, eu já tenho sujeito oculto, eu já tenho verbo e eu já tenho o objeto dele, um momento de hesitação. Posso ter mais complementos? Eu sempre digo pra vocês, posso. Posso ter os acessórios. Lembra qual é a metáfora que eu falo, galera? Pulseira, relógio, anel, brinco, colar, são complementos acessórios. Não faz diferença colocá-los ou não para dar aula, ok? Porque nós temos os complementos, os termos integrantes e temos os termos acessórios. Na minha aula eu nem divido dessa forma, mas eu justifico a nomenclatura. Então, meus amores, vejam, o complemento obrigatório está aqui, o verbo é transitivo, tive, o objeto direto dele está aqui, um momento de hesitação, acabou, a estrutura está completa. Mas eu posso colocar complementos acessórios. Quem são eles? Adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Tudo bem? Pulseira, brinco, relógio. Falei tudo errado, né? Pulseira, brinco, relógio. Então, tudo que temos aqui são, ó, quando, seu Joaquim? Adjunto adverbial de tempo. Nominal. Quando, seu Joaquim? É um acessório. Ao preencher a nota. Oração adverbial. Também é acessório. Só que agora é oração. Calma que eu vou chegar lá. Quando ele perguntou-me onde seria entregue a estante, né?
Quando o seu Joaquim perguntou-me onde seria entregue a estante, tive um momento de hesitação. Vejam, perguntou-me onde seria entregue a estante é o quê? É o complemento do sujeito seu Joaquim, não é? Tanto que, quando seu Joaquim perguntou-me onde seria entregue a estante, tive um momento de hesitação. Eu posso falar, quando ele perguntou-me onde seria entregue a estante, tive um momento de hesitação, ou eu posso falar, tanto que eu tive um momento de hesitação quando o senhor Joaquim perguntou-me onde seria entregue a estante. Qual é a diferença? Galera, a diferença é crucial. Se eu estou falando de ordem direta, o que tem que vir primeiro seria, presta atenção, galera, tanto que eu tive um momento de hesitação e depois o acessório, quando o seu Joaquim, ao preencher a nota, perguntou-me onde seria entregue a estante. Por que isso, professora? Porque aqui eu tenho quando. E se eu tenho quando, isso virou advérbio. Se isso virou advérbio, isso virou adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, isto é termo acessório. Termo acessório sempre ao final da oração. E aí vamos lá. Quando os termos acessórios aparecem sempre no final, não precisa ter vírgula. Aí eu teria vírgula para separar apenas termos coordenados. Agora vejam. Quando eu pego esses adjuntos adverbiais e coloco, né, antes aqui, né, colocando, invertendo a ordem, fazendo destes termos que são deslocados, aí então eu coloco a vírgula para eles. Então vamos lá. Qual é o motivo dessa vírgula? Quando o seu Joaquim, isso aqui é um adjunto adverbial anteposto. Adjunto adverbial anteposto. Tenho que colocar vírgula? Sim, vírgula obrigatória. Aí eu tenho, ao preencher a nota. Isso aqui é o quê? Quando o seu Joaquim, ao preencher a nota, também é adjunto adverbial anteposto. Só que agora, meus amores, este adjunto adverbial tem um verbo. Então isso aqui é mais do que um adjunto adverbial, é um adjunto adverbial oracional. E aí toda oração adverbial reduzida tem que ter vírgula. Tem que ter vírgula. Estando anteposta ou não. Estando anteposta ou não. Você vai entender onde eu quero chegar, por isso que eu estou enfatizando. Então esse adjunto adverbial anteposto é um adjunto adverbial oracional. Vírgula obrigatória sempre, estando anteposto ou não. Joia? É o motivo dessas vírgulas aqui. Perguntou-me onde seria entregue a estante. Aqui, uma oração que não é adjunto adverbial, mas que está anteposta. Então, galera, vírgula nela. Portanto, vamos gabaritar. Se vier certo amanhã, o que eu acho uma mediocridade, a banca considerou, tudo é termo anteposto, tudo é termo deslocado, tudo é termo na ordem direta. Então, de fato, termos na ordem direta, termos deslocados, são separados por vírgula. Se vier errado amanhã, e eu estou torcendo para vir errado, mesmo eu sendo a única a falar, porque os gabaritos preliminares que o pessoal passa, professor, essa aqui eu nem vejo, mas o pessoal fala, professor, essa aqui eu vi, me passaram 2 referências de gabarito e me disseram que o pessoal colocou certo. Eu discordo. Por quê? Porque regra de pontuação, galera, é bem diferente. Sabe por quê? O motivo dessa, eu também tô torcendo pra estar errado. Não, na verdade eu tô torcendo pra estar errado porque eu acho mais coerente. Porque regra de pontuação não é algo simplesmente geral. Tudo que vem antes, tudo que vem anteposto tem vírgula? Não. Tudo que vem anteposto... o Marcondes colocou errado? Boa! Eu sou meio assim com o Marcondes, entendeu? Eu também acho que é errado. Vamos ver amanhã. Não falei com o Marcondes, até tenho contato dele. Não falei com ele, já trabalhei com ele. Mas eu acho mais coerente. Por quê? Porque os motivos são diferentes. Você quer saber, na real, qual é o motivo? Vamos lá. Quando o seu Joaquim, adjunto adverbial anteposto. Esse é o motivo da vírgula.
Adjunto adverbial anteposto. Isso é só um adjunto adverbial, não tem verbo ali. Ok? Tanto é, meus amores, que se este adjunto adverbial aqui estivesse depois desta oração, eu não precisaria ter a vírgula. Porque a vírgula, num adjunto adverbial, quando ele está lá no final, é facultativa. Então, o motivo dessa vírgula aqui é, de fato, adjunto adverbial anteposto. Aqui é anteposto. Agora, aqui, galera, presta atenção. Aqui, ao preencher a nota, isso é um adjunto adverbial. Tá anteposto? Tá. Mas o motivo da vírgula não é por estar anteposto. É muito mais do que isso. Vou até coisa aqui. É muito mais do que isso. É por ser oracional. Oração adverbial sempre tem vírgula, estando anteposta ou posposta à oração principal. Então, do fundo do meu coração, eu espero que o CESP considere isso. O motivo desta vírgula aqui para separar esta oração é oração adverbial reduzida. Ela é sempre separada por vírgula. Oração adverbial oração adverbial. Oração adverbial. A oração adverbial estando antes da oração principal ou depois da oração principal, ela sempre vai ter vírgula. Então veja o que eu falei antes. Se a ordem fosse, tive um momento de hesitação, quando o senhor Joaquim, eu não precisaria ter vírgula antes do quando. Porque seria o quê? Facultativa a vírgula. Mas se a ordem fosse, tive um momento de hesitação, quando ele preencheu a nota, eu teria que ter uma vírgula. Porque seria uma oração adverbial. Então a vírgula seria obrigatória. Os motivos são diferentes. Eu espero que venha errado o gabarito. Não tinha essa informação aí do Marcondes. Fico feliz, tá? Porque ele é um cara de muito gabarito, muita experiência. E a banca foi clara. Todas as mesmas regras. Pois é, mesma regra não. Agora, eu não vou negar pra você que termos antepostos pedem a separação por vírgula? Sim. Mas existem vários tipos de termos antepostos, de termos deslocados, ok? Então, galera, pra mim, tô botando a cara a tapa, pra mim, gabarito tá errado. Não é pelo mesmo motivo, ok? Dúvidas? Pra mim esse foi o mais polêmico. Dos que eu vi até agora, esse foi o mais polêmico. A gente vai encerrar o nosso gabaritando. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Eu não sei o que vem amanhã. Eu acho mais coerente o errado, que fique bem claro, tá? E também colocar. E sinceramente, se vier o certo, eu acho que não custa a gente entrar com o recurso. E vamos ver no que dá. Se eu fiz a prova, eu fazendo a prova, eu colocaria errado. Se viesse certo, eu entraria com recurso. Ok? Dúvidas em relação a este item, galera? Dúvidas em relação a este item? Eu faço outras, tá? Depois, polêmicas. Dúvidas, dúvidas? Com a prova do MP, faço. Eu entrei com recurso, eu entraria com recurso. Coloquei errado. Calma, espera o gabarito. Eu acho que é errado também. Ok? Essa da biblioteca, sinceramente, eu não vi. Mas são 9h15, eu realmente tenho um compromisso inadiável, meus amores. Eu realmente não posso faltar. Então, assim, vamos encerrar o gabaritando de hoje. Ai, meu Deus, o André vai me matar. Mas eu prometo fazer um gabaritando ainda essa semana pra gente terminar essa prova, então. E vou olhar esse da biblioteca que é polêmico, tá bom? Gente, então beijocas, obrigada. Fiquem todos com o Papai do Céu. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte. Agora é relaxar. Se acertou, acertou. Se errou, errou. Ó, meu assessor já vai subir pro YouTube a nossa aula. Relaxa, vida que segue, sempre olhando pra frente. É pra frente que se anda. Tá aí o nosso endereço do Facebook, os DVDs estão lá. DVD da Nova Ortografia. Compre! Nova Ortografia, quando começar a cair, vai cair de pau nas provas. De 320 tá por R$200. Compre, compre, compre. Tá em promoção, André? Vamos deixar essa promoção até amanhã da Nova Ortografia. Até amanhã, terça-feira, 17 de maio, até 11 horas da noite. Nova Ortografia de 320 por R$200, tá bom? Beijo, gente. Preciso ir. Obrigada com desconto. 320 por 200 é um desconto. Beijo. Como é que desliga isso aqui? Black Friday. Messias. Tchau, gente. Beijocas. Obrigada pelos corações. Parar